Olá, meus navegantes, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês sabem que temos no Brasil o livro dos heróis da pátria. E eu entendo que esse livro, por si só, é tão importante que ele merece um vídeo exclusivo aqui no canal. E hoje irei falar de uma figura muito importante que tem o seu nome escrito no livro dos heróis da pátria. E esse personagem, enquanto para alguns é um herói da nação, para outros é apenas um mito fabricado. É o alferes, comerciante, ativista político e dentista José Joaquim da Silva Xavier, que todos nós conhecemos como Tiradentes. Mas antes, é claro, gostaria de pedir a você que você pudesse curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo, pois você sabe que fazendo isso ajuda muito o canal e ajuda a espalhar o conhecimento. E claro, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os lançamentos aqui do canal. Vamos ao vídeo de hoje? Pois bem, o pequeno Joaquim nasceu em 12 de novembro de 1746, na fazenda Pombal, que se localizava no estado das Minas Gerais. Ele foi o quarto filho de um total de 7 que seu pai e sua mãe tiveram. Por volta de 1757, aos 11 anos de idade, ele já era órfão de pai e mãe, o que o obrigou a ser criado por um tio que era cirurgião dentista. Profissão essa que foi absorvida de tal forma pelo Joaquim que o fez ficar com a alcunha de Tiradentes, pelo qual nós o conhecemos até os dias de hoje. Mas é verdade que ele também teve outras profissões, né? Ele também trabalhou como mascate, militar e minerador. Aos 24 anos de idade, ele ingressa na tropa da capitania, algo equivalente ao que nós conhecemos hoje como a Polícia Militar do Estado. E é como alferes que ele chega a ser designado como comandante de uma parte da tropa, que fazia segurança de uma estrada por onde passava todo o escoamento do ouro que era retirado das Minas Gerais. E é justamente nesse período que o alferes, já insatisfeito por não progredir na carreira militar, começa a ter conhecimento das ideias republicanas. Tempos depois, ele resolve pedir licença da guarda e resolve ir para o Rio de Janeiro. Após um ano, ele volta a Minas Gerais e começa a pregar abertamente contra a coroa portuguesa, defendendo a independência da capitania de Minas Gerais. É quando então ele resolve fazer parte de um movimento que se iniciara, que era composto basicamente pela alta sociedade mineira e por alguns integrantes do clero. E esse movimento ficou conhecido como a Inconfidência Mineira. Nós sabemos que o século XVIII foi um período de grande agitação política na Europa e no restante do mundo. Com as revoluções francesa e americana, as universidades europeias eram um campo fértil para a proliferação dos ideais republicanos e liberais. E é justamente com a independência americana que o movimento se consolida e ganha força em todo o território mineiro. Com a queda na quantidade de ouro que era extraído e enviado para Portugal, o governo português institui a derrama, que basicamente era o seguinte: cada casa de mineração tinha uma cota específica de ouro a ser extraída por ano. Essa cota, 20% ou 1/5, como ficou conhecido, era recolhido na forma de impostos. E quando a casa de mineração não batia sua cota, acontecia a derrama. Bens eram confiscados, casas invadidas e pessoas eram presas até que fosse feito o pagamento correspondente ao imposto devido ao rei. Com a ameaça de uma derrama muito violenta no território mineiro, devido aos altos impostos que não tinham sido pagos nos últimos anos, Tiradentes e outros integrantes do movimento resolvem fazer o levante no dia da cobrança dos impostos, no dia da derrama, em 1789. Pois eles imaginaram que, dando início à revolta durante a cobrança dos impostos, a população de forma maciça iria aderir ao movimento. Mas o que eles não contavam é que em março daquele ano, alguns dos integrantes do movimento contaram aos portugueses o que estava sendo planejado em troca de perdão de suas dívidas diante da coroa portuguesa. Sabendo da suposta revolta, o governador da capitania cancela a derrama e faz com que um dos traidores vá até o Rio de Janeiro contar ao vice-rei tudo o que ele sabe sobre o movimento e quem são seus integrantes. Em Minas Gerais, Tiradentes fica sabendo da traição e, de certo modo, descobre da investigação em andamento no Rio de Janeiro.
então resolve partir para o Rio e se esconde na casa da tia de um dos integrantes do movimento. E é justamente nessa casa que ele acaba sendo preso. Com Tiradentes já preso no Rio, os outros integrantes também são presos em Minas e enviados para o Rio de Janeiro. Lá, os réus são acusados do crime de lesa majestade, materializado em inconfidência, ou seja, falta de fidelidade ao seu rei. Daí vindo o nome do movimento, os Inconfidentes e a Inconfidência Mineira. O processo contra os Inconfidentes duraram mais de 3 anos. De início foram condenados alguns à morte e outros ao degredo, que era a expulsão de sua terra natal para uma prisão em outro país. Mas, após algum tempo, por algum motivo, todas as prisões foram alteradas, de pena de morte a degredo. Só Tiradentes que teve a sua pena mantida, condenado à morte por enforcamento. Alega-se que apenas ele ter sido condenado à execução vem do fato de que, em comparação aos outros, ele era de classe social mais baixa, pois, mesmo não sendo pobre, todos os outros ou eram mais ricos ou tinham patente militar superior à dele. E assim, no dia 21 de abril de 1792, fazem com que Tiradentes ande em cortejo pela cidade do Rio de Janeiro, acompanhado e cercado por bandas de fanfarra e soldados. Ele sai em cortejo desde a cadeia onde estava preso, onde hoje se localiza o Palácio Tiradentes, até o local da sua execução. O local escolhido para a montagem da forca e do patíbulo foi o Campo Lampadosa, onde hoje nós conhecemos e se localiza a Praça Tiradentes. Após a execução, lavraram a certidão com sangue de Tiradentes, comprovando e certificando que ele realmente havia pago pelo crime que cometera. Também foram declarados infames a sua memória e todos os seus descendentes. De lá, do Campo de Lampadosa, ou Praça Tiradentes, o corpo foi levado para onde hoje nós conhecemos como Museu Histórico Nacional, local onde o corpo de Tiradentes foi esquartejado. Seu tronco foi entregue à Santa Casa de Misericórdia, onde foi enterrado como indigente. Sua cabeça foi enviada à Vila Rica, onde foi colocada num poste de frente à sede do governo para que servisse de aviso a todos aqueles que tentassem e ousassem se rebelar contra a coroa portuguesa. Já o restante dos seus membros, braços e pernas, foram enviados e espalhados pela estrada onde anos antes ele havia trabalhado como alferes. Ainda foram até o local onde ele morava, arrasaram a sua casa e jogaram sal em toda a área para que nada germinasse no local. Pois bem, o tempo passou, o Brasil se tornou independente de Portugal, mas ainda assim a figura de Tiradentes permanecia obscura e oculta no imaginário popular. Pois a gente precisa lembrar que os imperadores Pedro I e Pedro II eram neto e bisneto da rainha que havia condenado Tiradentes à morte. Já em 1882, alguns republicanos se unem e fundam no Rio de Janeiro o Clube Tiradentes, onde todos os anos, no dia 21 de abril, eram realizadas cerimônias no local em memória do mártir. Com o golpe de 1889 e a proclamação da República, ideólogos positivistas buscavam criar, no seio da população em geral, uma cultura republicana e, para isso, tentavam suscitar na memória das pessoas figuras e mitos que representassem um enfrentamento, um embate direto contra a monarquia. E, claro, para isso se utilizaram também da figura de Tiradentes, mesmo que para isso tivesse que ocultar e esconder da população que a Inconfidência Mineira não tinha entre seus ideais a vontade de libertar os escravos no Brasil, pois os Inconfidentes eram em sua maioria escravocratas. E é justamente daí que vem aquela tentativa de comparar Jesus Cristo a Tiradentes e vice-versa, com o traje branco, o camisolão branco, e o homem barbudo. Algo que fica bem explícito na obra de Pedro Américo. Mas é preciso lembrarmos que já fazia 3 anos que Tiradentes estava preso, e era comum naquela época fazerem com que todos os detentos raspassem barba e cabelo, para que se evitasse a proliferação de piolhos na cadeia. A data referente
a memória de Tiradentes já passou no Brasil por várias proibições e comemorações. E é entre comemorações e cancelamentos que só no governo de Castelo Branco, em 1965, que se institui o dia 21 de abril, um feriado nacional em memória de Tiradentes. Atualmente, o rosto de Tiradentes estampa uma moeda de 5 centavos, homenagem a essa feita no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1998. E fica aquela questão no ar: Tiradentes é mito ou herói? Para você, Tiradentes é mito ou herói? Um revolucionário ou um visionário? Então vai lá nos comentários e deixa sua mensagem. Me fala de qual estado, de qual local você está falando e me conta o que você pensa acerca dessa figura, que mesmo com suas controvérsias, não deixa de ser uma pessoa muito importante em nossa história. Galera, vocês que me acompanham aqui no canal sabem que sempre deixo uma dica de leitura, mas hoje minha dica é de 2 passeios super interessantes. Erguido no mesmo local onde Tiradentes esteve preso por 3 anos antes de ser executado, o Palácio Tiradentes também foi a Câmara dos Deputados durante o reinado do imperador Dom Pedro I, e hoje abriga a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A segunda dica de hoje é no Museu Histórico Nacional, local onde o corpo de Tiradentes foi esquartejado antes de ser enviado a Minas Gerais. Com um acervo de mais de 300 mil itens, é um local interessantíssimo para um passeio com a família, ou até mesmo sozinho. E o melhor, pessoal, aos domingos a entrada é gratuita, é simplesmente imperdível. Vou deixar aqui na descrição os links para que você possa saber melhor como fazer para visitar esses 2 locais, tá ok? Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você curta, comente e compartilhe. E quero aqui deixar o meu muito obrigado a você que me acompanhou nessa viagem no tempo. Espero te ver em breve em mais um dos nossos vídeos. E até uma próxima, pessoal. Beijão a todos. Tchau, tchau.